Vamos compartilhar uma palavra com os irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João. Estou ouvindo minha voz aí? Essas tecnologias às vezes pregam umas peças na gente. Evangelho de João, capítulo 5, meus irmãos. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Acompanhe ali na tela ou na sua Bíblia. Eu estou com a versão Almeida Corrigida Fiel, ali está revista atualizada. Se quiser colocar, trocar ali, aí os irmãos podem acompanhar na mesma versão que eu estou lendo aqui. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia! Muitos creem que o Senhor trabalha ainda nos dias de hoje. O Senhor trabalha em nosso meio. Diga aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, sabemos que Tu és Deus que trabalha, Senhor. Tu tens trabalhado, Senhor, pelos séculos, ó Deus, em nosso favor, sim, Pai querido, porque nós estamos sendo abençoados aqui, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na história, nos tempos da humanidade, Senhor. Tu tens trabalhado e hoje nós temos sido abençoados, porque o Senhor tem cuidado de nós. Hoje eu sei que as Tuas mãos estão estendidas para este lugar, os Teus olhos estão voltados para esta casa, que não é outro lugar senão a Tua casa, Senhor. Ó Deus, e há um povo aqui que se chama pelo Teu nome, esperando receber algo da Tua parte, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor corresponderá, Senhor, às expectativas dos corações aqui, e o Senhor pode ainda sobejar, Senhor, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos, sequer imaginamos, ó Senhor. Tu és o Deus dos deuses, Tu és o Senhor dos senhores, o Rei de toda a terra e céu, Senhor, e nós cremos, ó Senhor, que Tu tens grandes coisas a fazer em nosso meio. Fala conosco, Senhor. Eis aqui a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, apesar deste vaso, o Senhor eterno, usa, Senhor. Fala, Pai querido, quanto igreja que precisa ouvir. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Eu tenho amado poder meditar nos evangelhos, né? E ver aquilo que o Senhor realizava. Toda a palavra de Deus é especial, toda a palavra do Senhor é gloriosa. Cada um tem um cantinho preferido da Bíblia, né? Amamos a palavra toda, mas sempre alguém tem... Eu tenho alguns
lugarzinhos lá no Antigo Testamento que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de Êxodo, gosto muito de Levítico, gosto muito dos reis, mas eu gosto muito dos evangelhos também. Amém. Porque os evangelhos, eles mostram a ação do Senhor Jesus Cristo, mostram o trabalhar do Senhor, mostra a revelação de Deus ao mundo. E aqui nós temos mais uma passagem dessa. É uma passagem conhecida. A cura, alguns dizem paralítico, né? Do tanque de Betesda. Talvez, a Bíblia não fala se era paralítico, mas estava ali deitado no leito. Provavelmente era, não podia se levantar, provavelmente era um paralítico, um coxo, alguma coisa assim. E é uma passagem conhecida. E só está registrado aqui nesse evangelho de João, somente João registra, não está nos demais evangelhos. E chama a atenção aqui algumas coisas, e eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos, e eu vou fazer algo que às vezes é comum, às vezes não, enfim, mas eu vou ler versículo a versículo, eu quero fazer algumas pausas com os irmãos aqui, para poder meditar naquilo que há nesse texto aqui. Algumas riquezas aqui nesse texto, e eu espero poder compartilhar com os irmãos e que o Senhor tenha misericórdia de mim para que eu consiga transmitir aos irmãos aquilo que o Espírito Santo me fez entender aqui dentro desse texto. Versículo 1 diz assim, acompanhe comigo, fique com a Bíblia aberta, por favor. E o versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Depois dessas coisas, depois de que coisa? Jesus estava na Galileia, fazendo milagres na Galileia. Depois disso, havia uma festa em Jerusalém. Jesus sobe a Jerusalém. Sobe porque Jerusalém estava no monte e tinha que subir para chegar em Jerusalém. Uma festa entre os judeus havia naquele lugar. Não se sabe se era a festa de Pentecostes, não se sabe se era a festa da Páscoa, não se sabe se era a festa do Tabernáculos, a Bíblia não registra, mas era uma festa dos judeus. E como festa dos judeus, aliás, como qualquer festa, né? Porque você não imagina uma festa e você vai para lá, chega lá, está todo mundo triste, chateado, chorando, emburrado, brigando. Não. Quando alguém te convida para uma festa, você espera chegar lá e encontrar o quê? Um ambiente alegre, um ambiente com música, um ambiente com as pessoas celebrando, agradecendo alguma coisa, comemorando, tem alimento, tem comida. E as festas judaicas não eram diferentes. Eram festas religiosas que o Senhor instituiu, porém, eram festas que tinham música, tinha cantos, tinha alegria, tinha comida, era festa em Jerusalém. Então Jerusalém estava tomada de peregrinos, gente que não morava em Jerusalém, mas que vinha para as festas. Então imagina que Jesus sobe para Jerusalém e encontra uma cidade repleta de pessoas, e muita gente festejando naquela cidade. Muita alegria, muito júbilo em Jerusalém, porque uma festa religiosa eles estavam comemorando ali naqueles dias. Então você, pela leitura, você pode imaginar o seguinte: havia um contingente muito grande dentro da cidade de Jerusalém, que era uma cidade murada, e eles estavam ali no templo, próximo ao templo, celebrando a festa. Mas havia do lado de fora de Jerusalém, e o tanque de Betesda ficava do lado de fora, um contingente de pessoas que não estavam participando daquela festa. Era um contingente de pessoas enfermas, pessoas desgostosas, pessoas que estavam passando por sofrimento. A Bíblia diz que era uma multidão que estava ali. Uma multidão de pessoas enfermas ali naquele tanque, do lado de fora, sem poder participar daquela festa. E aí me chamam a atenção algumas coisas. Jesus ele chega para Jerusalém, ele vem subindo. E Jerusalém é uma cidade que tinha muitas entradas. Eu não sei se alguém aqui já foi a Jerusalém, eu não fui. Alguém aqui já foi a Jerusalém? Teve a oportunidade de ir? Rebeca já foi, a Kézia já foi, mais alguns irmãos aí já foram. Eu ainda vou em nome de Jesus, né? E você crê também, por que não? Pastor Marcelo, vamos, em nome de Jesus. Pastor Charley, vamos conhecer Jerusalém. Quando formos conhecer Jerusalém, nós vamos notar ainda as ruínas, né? Mas alguns pontos ainda mostram as entradas de Jerusalém. Jerusalém tinha 12 entradas nessa época aqui. Eram 12 portas. E Jesus poderia ter escolhido qualquer uma dessas portas para entrar, que ele ia ter acesso à cidade. Mas, diz aqui no versículo 2, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres.
Jesus se direcionou a essa porta das ovelhas, que perto dela ficava esse tanque de Betesda, onde ficava essa multidão de enfermos ali. Essa porta tinha esse nome, Porta das Ovelhas, porque era o provável lugar por onde entravam as ovelhas que iam fazer parte dos sacrifícios no templo. Aqui a gente está na região norte de Jerusalém, muito próximo do templo, e a Porta das Ovelhas era por onde passavam os animais que iam ser sacrificados. Jesus escolhe passar por essa porta. Mas por que essa porta se tinha tantas outras para ele entrar? Penso eu que foi proposital. Penso eu que Jesus quis passar por ali. Jesus sabia que havia uma multidão ali de pessoas sofrendo, uma multidão de desesperados ali, e ele quis passar por ali. Ele não fez vista grossa, não deu a volta, não passou longe, não. Ele quis passar por ali. Me lembrei aqui, lembra da passagem do samaritano, né, do bom samaritano? Passa o sacerdote, tem um homem espancado, o sacerdote desvia, finge que não vê. Passa o levita, desvia, finge que não vê. Mas o samaritano, ele vai lá e faz questão de estar ali com aquele homem que está sofrendo e ajuda, estende a mão, tira dinheiro do seu bolso para pagar as despesas. Enfim, ele não se esquiva, assim como Jesus não se esquivou de passar por ali. Imagine que era um lugar cheio de pedintes, era um lugar cheio de pessoas que talvez incomodavam, pessoas que perturbavam. Então Jesus decidiu passar pela Porta das Ovelhas para chegar na cidade de Jerusalém. E perto dessa porta havia esse tanque de Betesda, onde estavam os enfermos. E dizem que era um tanque que tinha 5 alpendres, 5 pavilhões. Pense em coberturas ou áreas cobertas por colunas, onde as pessoas podiam ficar, como se fossem 5 entradas que tinha esse tanque. E aí me chamou a atenção, se você olhar no versículo 3, que essa grande multidão, versículo 3 diz assim: nesses alpendres, né, nessas 5 entradas, jazia grande multidão de enfermos. E eu parei aqui impactado por essa palavra jazia. Nós costumamos usar essa palavra, esse verbo jazer, em uma ocasião muito específica, né? Quando tem uma lápide, alguma coisa, aqui jaz fulano de tal, né? Imagina que aqui diz que ali jazia uma grande multidão de enfermos. Eles estavam quase todos em estado terminal. Uma pessoa que está no estado de jazer é uma pessoa que não tem mais mobilidade, a pessoa não se movimenta, a pessoa está deitada, imóvel, como morta. Então tinha uma multidão de pessoas ali, praticamente como mortas. Veja bem esse cenário. A cidade de Jerusalém está em festa. Um povo celebrando, sacrificando animais, louvando a Deus, tocando pandeiros e tamborins e tudo mais, com roupas de festa. Mas do lado de fora da cidade tem uma multidão nesse tanque de Betesda, como se estivessem mortos. Você é inteligente, você já está entendendo o que eu quero dizer para você. Nós estamos num ambiente aqui, a casa de Deus é um lugar de festa. A casa de Deus é um lugar de celebração. E nós, sempre que viemos à casa de Deus, cantamos nossos louvores, adoramos a Deus, celebramos ao Senhor. E festa tem que ser assim mesmo, não pode ser diferente. É lugar de celebrar. Mas nós jamais podemos esquecer que do lado de fora tem uma multidão de pessoas que estão jazendo neste mundo, à beira da morte. Jamais se esqueça. Eu imagino que se Jesus vivesse nos nossos dias aqui, ele participaria de todas as nossas festas. Claro que sim, Jesus era festeiro, né? Jesus era festeiro. Ele, por várias vezes você vê nos evangelhos, Jesus subia a Jerusalém em todas as festas. Jesus subia, ele participava de todas as festas. Além dos jantares que ele era convidado, ele participava. E era acusado pelos fariseus, né? Ah, você janta, você come com pecadores, você come com publicanos. Jesus participava de todas as festas. Mas eu imagino que se Jesus estivesse nos nossos dias, além de participar das nossas festas, ele não entraria numa festa sem antes passar do lado de fora e ver aqueles que estavam jazendo e precisando de socorro e precisando de misericórdia. Jesus fazia isso. Ele olhava por aqueles que precisavam de misericórdia.
E que o nosso olhar também não seja hoje um olhar de apenas celebrar e fazer festas. É muito bom, mas não perca o olhar de misericórdia por aquele que precisa do socorro, aquele que está à beira da morte. Jesus mesmo disse, João capítulo 10, versículo 7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele mesmo diz que é a porta das ovelhas. Essa porta que nós estamos falando aqui, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Depois no versículo 9, João 10, 9, ele fala: eu sou a porta. Aquele que entrar, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Jesus nos convida a entrar por essa porta, a porta das ovelhas. Entrar pela porta das ovelhas é entrar pela porta da humildade também. Entrar pela porta das ovelhas é rejeitar a porta da soberba. Talvez ele pudesse entrar por aquela porta principal de Jerusalém, né? A mais bonita, aquela onde os nobres passavam. Não, ele escolheu aquela porta onde os animais entravam. E aquela porta onde tinha gente miserável, gente pedindo, gente doente, gente morrendo. Ele entrou por ali. Ele decidiu entrar por ali, porque ele diz: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para dar a vida em favor de muitos. E a palavra diz em Filipenses: olha, que haja em mim e em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que a gente tem esse sentimento de viver para servir, meus irmãos. Medite aí, por qual porta você tem entrado? Porta do amor, porta da compaixão, da misericórdia, da comunhão, da humildade. Há outras portas, que as pessoas podem escolher entrar por elas também. Porta do egoísmo, a porta da inveja, a porta do partidarismo. Muita gente tem entrado por essa porta hoje. A porta da discórdia, a porta da soberba. Jesus convida a mim e a você a entrarmos pela porta das ovelhas. A porta dos mansos, a porta dos humildes, a porta daqueles que querem ser pastoreados, a porta daqueles que querem ser guiados pela mão do Senhor. Aleluia. Versículo 3 então traz isso para a gente, que havia uma grande multidão ali naquele tanque, próximo a essa porta, esperando o movimento das águas. O versículo 4, você está ainda acompanhando comigo, né? João 5, 4. Diz que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E quando essas águas se agitavam, o primeiro que entrasse ali era curado da sua enfermidade. Imagina a concorrência, a disputa, né? Que acontecendo aqui, tá mexendo na água, pum, tibum. O primeiro lá entrou, tá curado. É um versículo até controverso esse versículo, porque talvez se você olhar na sua Bíblia, ele está entre colchetes, pode estar. Se a sua versão é revista atualizada, talvez ele esteja entre colchetes. Porque não é um texto que estava em todos os manuscritos originais, manuscritos mais antigos não tinham esse texto, mas alguns manuscritos trazem, então ficou entre colchetes, né? Mas é uma informação adicional, complementar. Fato é que aquelas águas se agitavam, e quando aquelas águas se agitavam, havia cura naquele lugar. Não sei se tinha anjo, se não tinha anjo. Alguns textos dizem que tem, outros textos dizem que não tem o anjo. Não tem problema. Isso não compromete o que a palavra está nos ensinando. O fato é que havia uma água ali, que quando se agitava, havia cura naquele lugar. Você sabe o que é que simboliza a água. Você sabe que a palavra de Deus ela é simbolizada pela água. A água é a própria palavra de Deus. Quando essa água se agita, quando há um movimento da palavra de Deus, quando há um mover da palavra de Deus, a cura. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é ensinada, ministrada, a cura para a tua alma, a cura para o teu coração, a cura para as suas dores, a cura para os seus medos, mediante o poder da palavra de Deus. A própria Bíblia ela diz que ela é como a palavra. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, quando o apóstolo Paulo está dando um conselho, né, aos maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, santificando-a e purificando-a pela lavagem da água, pela palavra. A água é a palavra de Deus que nos purifica,
que nos santifica, que nos limpa. Você lembra que o sacerdote, antes de entrar no serviço do tabernáculo, o que tinha na porta da entrada do tabernáculo? Uma pia de bronze cheia de água. Para quê? Para que ele pudesse se lavar. Uma pia de bronze cheia de água. Quando ele colocava o rosto ali para se lavar, ele viu o rosto dele refletido. E aí, se o seu rosto estivesse sujo, alguma imperfeição, ele olhava: meu olho está sujo, eu vou limpar. Assim é a palavra de Deus. Quando você para um tempo para ler a palavra, ela reflete quem você é de verdade. Amém. A palavra te mostra quem de fato você é. E ela te mostra: olha, você precisa corrigir isso, você precisa melhorar naquilo, você precisa caminhar dessa maneira. Isso que a palavra de Deus faz conosco. Eu ouso dizer aqui, meus irmãos, que não há milagre sem a palavra. Amém. Você concorda comigo? Não há milagre sem a palavra de Deus. E eu me baso na própria palavra para dizer isso, porque ela diz, Romanos 10, 7 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se para acontecer o milagre você precisa de fé, não é isso? Para acontecer o milagre você tem que crer, você precisa de fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Então, sem palavra, não tem milagre, não tem atalho. Muita gente busca atalho, quer resolver as coisas de uma maneira... Não, você precisa parar para ouvir a palavra de Deus. Quer um milagre, quer ver as coisas se transformarem na sua vida? Senta e ouça o ensino da palavra de Deus. Venha para o culto e ouça a pregação do teu pastor. Ouça o ensino, ouça a ministração da palavra. Não ocorre milagre. Venha para a escola dominical, né, pastor Marcelo? Venha para a escola dominical e ouça o ensino da palavra de Deus. O milagre vai chegar através da palavra. Mas como assim? Mas não tem um mover, uma oração, uma revelação do Espírito? A revelação está na palavra. O mover está na palavra de Deus. E imagine que muita gente faz confusão, né, quando pensa em avivamento. Que a gente logo associa o avivamento ao grande mover do Espírito Santo. E na verdade não é. O mover do Espírito Santo, com dons, com revelações e tudo mais, como foi no dia de Pentecostes, né? Isso é consequência do avivamento. O avivamento já aconteceu antes. O avivamento acontece quando a palavra é exposta, quando a palavra é pregada, e um coração se arrepende, um coração se constrange, fica contrito diante de Deus, pede perdão pelos seus pecados e decide mudar. E quando a palavra entra nesse coração e começa a promover mudança, ali começa a acontecer o avivamento. Mas e esse movimento de poder? Isso é capacitação. Isso é capacitação. Jesus disse: olha, vocês receberão poder. Para quê? Para ser testemunhas. E vocês vão testemunhar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas naquele dia de Pentecostes, no dia que eles receberam poder ali, para poderem testemunhar, eles saíram testemunhando, o avivamento já tinha acontecido. Eu fico imaginando Pedro, um homem que caminhou com Jesus, e o avivamento foi acontecendo ao longo dos 3 anos. Cada vez que Pedro estava uma mancada, falava uma coisa precipitada, Jesus: Pedro, não é por aí, menos Pedro. Às vezes Pedro se precipitava, Jesus: Pedro, para trás de mim, Satanás. Aí Pedro: meu Deus, peraí, misericórdia, Senhor. Estava acontecendo a limpeza pela palavra na vida de Pedro. Eu imagino que o avivamento, ele surgiu no coração de Pedro no momento em que ele ouve o galo cantar, depois das 3 vezes que ele negou Jesus. E ele chora. Naquele instante ali, ele se lembrou do que Jesus falou, e ele está sendo trabalhado pela palavra de Deus, ele está sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. O avivamento está sendo promovido ali. Quando Pedro depois se encontra com Jesus face a face, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta isso para Pedro, olhando nos seus olhos. E Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes todas as coisas, Senhor. E Pedro rasga o seu coração ali diante do Senhor. Isso é avivamento. Isso é movimento dos céus. Isso é cura. Isso é milagre. Isso é milagre. Isso é milagre. E depois que isso acontecer, irmão, se vier dom de profecia, se vier dom de língua, de interpretação, de revelação, nós somos pentecostais e cremos nessas coisas. Isso é capacitação para você exercer o teu ministério, capacitação para você fazer a obra, capacitação para entrar na batalha, como o pastor Marcelo falou aqui. Mas não esqueça disso.
é necessário, antes de qualquer coisa, que as águas se agitem na sua vida. As águas do tanque de Betesda se agitavam. E quando isso acontecia, havia cura. As águas estão se agitando. Toda vez que alguém prega a palavra, fica ligado, fica ligado. Entra nessa piscina, entra nesse tanque e seja curado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. E quem chega naquele tanque, naquele instante ali? Aquele que é a palavra viva, aquele que é a água viva. Jesus chega naquele lugar, chega naquele tanque. O verbo vivo de Deus, a própria palavra, ele está ali naquele ponto, naquele lugar, diante daqueles homens ali. E ele encontra naquele lugar um homem. E eu achei curioso, porque havia uma multidão tão grande ali, né? E Jesus, ele vai a um homem, se dirige a um homem. Jesus é capaz de ver no meio da multidão a mim e a você. Aleluia. Às vezes você pode pensar, não, eu vou para a igreja hoje, vou sentar lá no cantinho, ou vou sentar lá no fundo, ninguém vai me ver, mas Jesus está te vendo aqui. Jesus está te vendo aqui. Jesus viu aquele homem que estava lá, naquele cantinho, um homem enfermo há 38 anos. Ele não tinha 38 anos de idade, ele estava enfermo há 38 anos. Veja que coisa terrível, que tragédia para um homem ficar 38 anos numa enfermidade que o imobilizava. Ele estava numa maca, enfermo ali, não podia fazer nada. Ele mesmo disse que toda vez que a água mexia, ele queria, mas ele não tinha ninguém. E sempre alguém descia antes dele aquelas águas. Mas pense que Jesus viu aquele homem ali. Jesus ouviu. E a história dele começa a mudar a partir do momento que Jesus o vê naquele lugar. Jesus entrou certa vez na casa de Pedro e ele viu que a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. Jesus entra lá, toca, segura a sua mão e ela foi liberta daquela febre. Aleluia. Jesus estava caminhando e ensinando e Jesus viu que um homem de pequena estatura, talvez da minha altura, talvez um pouquinho menor, não sei, um homem de pequena estatura subiu numa árvore para poder vê-lo. Era Zaqueu. Jesus percebeu aquele movimento. Jesus se dirige àquela árvore e diz: olha, Zaqueu, pode descer, eu vou na tua casa hoje. Jesus viu, e a história de Zaqueu muda naquele dia. No outro texto, João capítulo 9, diz que Jesus estava caminhando e ele viu um cego de nascença. Esse também é um dos capítulos que eu acho muito interessante. Eu gosto de ler e reler esse capítulo, porque acho lindo trabalhar de Deus, acho engraçado também, dou risada às vezes sozinho nesse texto. Jesus vê um cego de nascença, os discípulos perguntam para ele: Senhor, quem é que pecou? Ele ou os pais dele para que ele fosse assim? O Senhor fala: vocês não sabem de nada, nem ele, nem os pais dele, mas ele está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. O poder de Deus vai ser manifestado na vida desse homem hoje. Jesus vai lá, faz um lodo, põe nos olhos daquele cego e fala: vai se lavar no tanque de Siloé. Ele vai se lavar, o que acontece? Ele volta vendo, ele volta enxergando. E aí causa uma grande confusão, porque as pessoas: não, peraí, não é você que era o cego e tal, mas parece, mas não está vendo, o ceguinho não via, enfim. Aí ele diz: sou eu mesmo, pode ver, sou eu que estou aqui. E cria-se uma confusão, porque chegam os fariseus e começam a perguntar: não, peraí, você era o cego que me enxergava? Ele fala: sou eu. Ué, mas como é que você está enxergando agora? Não, Jesus me curou. Não, mas Jesus, isso era um sábado também. Jesus gostava de causar controvérsia, né? De curar no sábado. Ele fez isso muitas vezes. E causava, deixava todo mundo, os religiosos ficavam malucos. Porque como é que ele pode curar no sábado? Ele é pecador porque está curando no sábado, está desrespeitando o sábado. Jesus curava no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Ele é o Senhor de todos os dias, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, o Senhor do universo. Ele não está preso às nossas formas, aos nossos tempos. Ele não faz do jeito que a gente acha que vai fazer, Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Aleluia. Aleluia. E o Senhor curou aquele homem no sábado. E os fariseus: mas como pode um homem pecador curar você? Aí chama os pais do jovem, chama os pais daquele homem. Ele era cego? Os pais: não, ele era cego. Mas e agora, por que ele está vendo? Eu falo: não, ele está, não sei, ele é maior de idade, pergunta para ele que ele vai dizer. Aí volta no rapaz:
Aí o rapaz, olha, vocês estão querendo ser discípulo dele? Estão me perguntando tanta coisa, estão querendo ser discípulo dele, é isso que vocês querem? Não. A gente quer entender como é que um homem pecador curou você. E aí ele diz uma coisa, diz, olha, se ele é pecador ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora estou vendo. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor tem a sua forma de trabalhar. O Senhor tem a sua forma de agir. Não estranhe se Deus começar a fazer coisas diferentes na sua vida. Imagina, pegar um lodo e botar nos olhos, que coisa mais estranha. Coisa mais estranha. Parece Naamã, né, que foi mandado, ó, mergulha 7 vezes lá no Jordão. Poxa, mas lá na minha terra tem rios muito melhores. Como é que eu vou mergulhar nesse rio aqui todo sujo, cheio de lama? Faz aquilo que o Senhor te manda. Se o Senhor te pedir alguma coisa diferente, faz aquilo que Ele está te pedindo. Ele sabe o que está fazendo. Você não sabe o que Ele está fazendo, mas Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Cumpra aquilo que o Senhor pede a você. Tudo isso aconteceu porque Jesus viu essas pessoas. Assim como o Senhor te vê hoje aqui neste lugar. Aleluia! O Senhor te vê. Se Ele te pedir algo diferente hoje, faça. Faça porque Ele está te vendo, Ele sabe o que está fazendo. Jesus viu aquele homem paralítico lá no tanque de Betesda, se aproximou dele. E aí ele faz uma pergunta, que parece uma pergunta óbvia, né? Assim, queres ser curado? Olha aí, Jesus. Tem uma multidão aqui. Todo mundo esperando, na fila para tentar dar um mergulho e sair curado. Que pergunta é essa, Senhor? Se eu quero ser curado? Não faz sentido essa pergunta. Mas eu digo a você, sabe que Jesus, Ele não dá nada de graça para ninguém. A salvação é para quem quer. Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Ele morreu por todos, mas a salvação é para aqueles que querem. A salvação é para quem crê. A salvação é para quem deseja. Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz, olha, porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Aquilo que você quer da parte do Senhor, você tem que dizer. Você quer ser salvo? Diga. Você quer ser liberto? Diga ao Senhor. Quer ser abençoado? Clame a Deus. Você quer ser transformado? Peça a Deus. Mas diga. O Senhor quer que você diga. Bartimeu estava lá clamando, os filhos de Davi têm misericórdia de mim. Jesus chega diante dele. O que queres que eu te faça? Outra pergunta óbvia. Um cego pedindo misericórdia, mas o Senhor quer que ele diga. Ele diz, Senhor, eu quero ver. Jesus, então vê. Glória a Deus. Diga para o Senhor aquilo que você quer. Glória a Deus. Ele sabe, mas Ele quer ver se você também sabe. Se você tem certeza disso que você quer, diga para o Senhor. Lembra de Jacó lutando com o próprio Deus, lutando com o Senhor, e a madrugada passando, e ele naquela luta, e o anjo do Senhor diz, olha, eu preciso ir embora, o que você quer? Não, se você não me abençoar, eu não te deixo sair desse lugar, vou ficar agarrado contigo aqui até que você me abençoe. Aleluia. Ele disse, ele proferiu, por conta disso, foi tocado na coxa, mas foi abençoado. Aleluia. Foi abençoado pelo Senhor. Diga. Por isso Jesus perguntou para aquele homem, olha, você quer ser curado? E veja aqui a visão limitada. O pastor Charlie pregou sobre isso domingo passado. A visão limitada. Pensamento limitante. Pensamento raquítico. Dessa maneira que o pastor colocou. Ele estava diante do Filho de Deus. Diante do Todo-Poderoso do Senhor. Não reconheceu quem era. Não sabia quem era Jesus. E quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? A resposta que aquele homem dá, veja no versículo 7, ele diz, Senhor, não tenho ninguém que quando a água se agita, me ponha no tanque. Mas aí, quando eu vou, outro desce primeiro. Ele estava com a expectativa voltada para os homens, estava com a expectativa voltada para alguém que pudesse ajudá-lo, estando ele diante do Filho de Deus, diante do Senhor. Cuidado com a sua expectativa, cuidado com o seu olhar, cuidado com a sua esperança. Você pode ter expectativa em homens? Não há nenhum problema em ter. Só que tenha cuidado porque os homens vão te frustrar. Os homens vão te decepcionar. Talvez na hora que você mais precise, aquela pessoa que você tem expectativa vai te deixar na mão. Mas aquele que tem expectativa no Filho de Deus, aquele que confia no Senhor,
Aleluia. Não será confundido. Não será abalado. Diz a palavra, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tenha sua expectativa voltada para a pessoa certa, para Jesus. Ele estava ali diante daquele homem. Hoje você está aqui nessa casa, eu estou falando aqui para você, mas eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho ouro, não tenho prata, mas olha, o que tenho te dou. A presença do Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui conosco. Não olhe para mim, não olhe para o pastor, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e Ele jamais te decepcionará. Os líderes que o Senhor põe diante de você aqui são importantes para guiar a sua vida, para te orientar. Mas não põe sua expectativa neles, põe sua expectativa no Senhor. Se aquele homem tivesse feito isso, o Senhor teria perguntado: quer ser curado? Quero. Já pronto, tinha resolvido ali. Mas ele botou mais um versículo aqui para a gente ler, para a gente aprender algo mais. Né? Senhor, quando eu vou tentar descer, alguém desce na minha frente. Ele não conseguiu discernir que o Senhor estava diante dele, igual a mulher samaritana, né? O Senhor está conversando com ela no tanque ali e tal, e ela: não, você está me pedindo água, você está me oferecendo água, você não tem nada para tirar água, que conversa é essa? Como é que você está me oferecendo água? Ele falou: mulher, se você soubesse quem está falando contigo, você pediria água a ele, e ele te daria água viva, e você nunca mais teria sede na sua vida. Irmão, estamos diante do Todo-Poderoso Deus, estamos diante do Filho de Deus, vamos reconhecer que estamos diante de Jesus. Mas apesar daquele homem não ter reconhecido que o Senhor estava ali, a misericórdia do Senhor é grande, a compaixão do Senhor é grande. Versículo 8, Jesus disse para ele: olha, é o seguinte, levanta-te, toma o teu leito e anda. No sábado. Era sábado. Mas pense nessas 3 ações: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu fiquei meditando o que significaria isso. Levantar-se, tomar o leito e andar. E o Senhor me fez entender algo maravilhoso aqui que o Senhor faz na minha vida e na sua vida também. Quando o Senhor fala para aquele homem: levanta-te, o Senhor está dizendo para ele: olha, eu estou te restaurando. Você estava enfermo, estava caído. Eu estou te colocando de pé nessa hora. E a sua enfermidade já passou. Aquilo do que você precisava ser curado, você já está curado. Você agora está de pé, você está restaurado pelo meu poder. Levanta-te. Aí o Senhor fala para ele: agora toma o teu leito. Aquele leito era a prova de que ele fora um doente, de que ele fora um aleijado. Aquele leito era o companheiro de miséria dele por 38 anos, ele estava naquele leito. Mas quando ele de pé toma aquele leito nas suas mãos e começa a andar, aquele leito não é mais a prova da sua miséria, pelo contrário, aquele leito passa a ser o testemunho da sua vitória. Porque era um leito daquele que estava derrotado, caído no chão, mas andando e segurando aquele leito, ele pode dizer: olha, eu fui doente, eu fui aleijado, não sou mais, porque Jesus me curou. O leito é sinal do testemunho. Levanta-te é a restauração, toma o teu leito é o testemunho. Agora o Senhor fala para ele: anda, agora segue, agora cumpre o teu propósito, porque eu tenho um propósito na tua vida. Eu não te curei à toa, eu estou te curando para realizar um propósito na tua vida. Então, irmão, veja, quando o Senhor fala para mim, para você: levanta, toma o teu leito e anda, Ele está dizendo: olha, eu te restaurei. Olha, nesse momento eu quero que você testemunhe daquilo que eu fiz na sua vida, e eu quero que você cumpra o propósito que eu estabeleci para você. O Senhor tem um propósito na sua vida, e Ele quer que você ande, caminhe, cumpra o propósito que Deus estabeleceu para você. Vamos terminar, que já está avançada a hora. O milagre aconteceu na vida daquele homem. Jesus fez o milagre no dia de sábado, como falando, ele gostava de curar no sábado, mas ele fez esse grande milagre. E aí veja o que acontece quando Jesus faz esse milagre. Ele põe aquele homem de pé, ele começa a andar pela cidade. Presta atenção nesse detalhe: o tanque de Betesda ficava fora dos muros de Jerusalém. E ele começa a andar, e ele daqui a pouco é visto onde? Acompanhe comigo. Versículo: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele já estava no meio dos judeus, ou seja, ele tinha entrado,
na cidade de Jerusalém. Ele deixou aquele ambiente de miséria, aquele ambiente de dor, aquele ambiente de quase morte, e ele estava participando da festa. Ele já tinha entrado no ambiente da festa, ele já tinha sido transportado para um outro lugar. E é isso que o Senhor faz comigo, com você. Ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos tirou da perdição eterna e nos trouxe para um ambiente de salvação. Olha, o Senhor acabou, Ele cessou o nosso choro, cessou o nosso lamento e colocou um cântico nos nossos lábios, colocou um louvor, colocou a gratidão no seu coração. Você hoje faz parte do reino de Deus, você hoje está em festa com o Senhor e não mais jazendo à beira da morte. Você foi renovado, você foi transformado pelo Senhor. Mas quando o Senhor faz essas coisas, pode ser que chegue alguém e diz: não, você não pode fazer isso não. Né? Não vai acontecer isso na sua vida. Fique atento. Porque o Senhor vai fazer um milagre na sua vida, vai te restaurar, vai te pôr de pé e vai te pôr cumprindo o propósito dele. Mas pode ser que chegue alguém e fale: ei, peraí, já é sábado. Você não pode fazer isso não, é sábado, está carregando leite por quê? E aquele homem dá uma resposta muito sábia. Eu gostei do que ele responde. Versículo 12 diz assim: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E aí ele diz, perdão, versículo 11, diz assim: ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Ele responde o seguinte: olha, vocês estão dizendo que eu não posso fazer, mas quem mandou eu fazer foi aquele mesmo que me curou. Então dá licença, eu vou fazer porque ele mandou eu fazer. É isso que você tem que fazer, meu irmão. Quando alguém disser para você: não, você não pode fazer isso, não, você foi ordenado pelo Senhor, você foi consagrado, você foi instruído pelo Senhor, foi Ele quem mandou você fazer, então não deixe ninguém te parar, nenhuma voz vai te parar, porque foi o Senhor que te botou nesse propósito, foi o Senhor que colocou isso para cumprir o propósito. Nada vai parar o propósito de Deus na sua vida. Aquele homem foi curado para que fizesse isso, testemunhasse, e ele estava ali com seu leito, testemunhando, cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Versículo 13 diz assim: olha, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Repetindo aqui, aquele homem deixou aquele ambiente de morte, agora ele já estava no templo. E no templo o próprio Jesus encontrou ele novamente, porque ele não tinha percebido quem é que tinha o curado. Jesus se apresenta para ele: olha, fui eu que te curei, eu que te restaurei, eu que mudei a tua sorte. Você sabe quem eu sou? Vou me apresentar para você. Sou Jesus, o Filho de Deus. Eu vim aqui para restaurar, para mudar a tua situação. Mas faz uma coisa, não peques mais. Não peques mais, senão pode acontecer algo pior com você. Mas segue o caminho agora. Eu já te coloquei no propósito. Segue o propósito e eu vou te abençoar dessa maneira. Jesus encontrou com ele naquele lugar ali, no templo, no meio da festa. Chegou o tempo da festa na vida daquele homem. Acabou o tempo do sofrimento, da dor, e começou o tempo da festa na vida daquele homem. Glória a Deus, e Jesus afirma, no embate com os judeus ali, que começaram a persegui-lo porque ele tinha curado no sábado. Jesus fala categoricamente: olha, sabe por que eu curo no sábado? Porque meu pai trabalha e eu trabalho também até agora. Meu pai trabalha e eu trabalho também até agora. Jesus curou no sábado, na terça, na quinta, na quarta, que é hoje. Jesus está aqui hoje para curar também. O mesmo Jesus que curou naqueles dias no tanque de Betesda, ele está aqui hoje para curar também. Encerrando, veja que naquele tanque, o tanque de Betesda, havia uma mentalidade raquítica, porque havia um mover das águas ali, um mover sobrenatural, mas as pessoas acreditavam que somente um podia ser curado por vez. Foi algo que as pessoas botavam na cabeça. Não, somente um que vai ser curado. Mas o poder de Deus se manifestava naquele lugar. O poder de Deus se manifestava ali toda vez que a água se mexia. Mas eles criam que somente um podia ser curado. Vê como a mentalidade é raquítica, é limitante. Porque quando Jesus se apresenta àquele homem, e ele
cura aquele homem ali diante dos olhos de toda aquela multidão. Ninguém foi capaz de chegar e tocar no Senhor também. Senhor, me cura também. Senhor, eu quero ser curado também. Havia uma multidão, ninguém fez isso. Porque estavam condicionados na sua mente a pensar que a bênção de Deus era restrita. A bênção de Deus não é só para um de cada vez. Não. A bênção de Deus ela é abundante. A bênção de Deus ela é transbordante. Ela é para mim, é para você, é para sua casa, para sua família, é para todos nós. Não pense dessa maneira, não ache que você não merece. Você não merece mesmo, mas a graça do Senhor é muito grande, a misericórdia do Senhor é muito grande. Ouça, sabe o que significa Betesda? Sabe o que significa Betesda, que é o nome daquele tanque? Significava Casa da Misericórdia. Casa da Misericórdia. A misericórdia do Senhor se manifestava naquele lugar. Mas aí tem outros estudiosos que dizem, não, mas não era Betesda, era Betzada, era outro nome. Mas tudo bem, que seja Betzada. Se for Betzada, significa o quê? Casa da oliveira. A oliveira, da onde sai o azeite, da onde sai a unção. Você escolhe se você quer a misericórdia ou se você quer a unção do Senhor. Mas há misericórdia e a unção do Senhor aqui nessa casa e está diante de você nessa noite. Você pode escolher aquilo que você quer receber da parte de Deus. Aquele homem foi alcançado pela misericórdia do Senhor, porque o nosso Deus é misericordioso. Jeremias, Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. A misericórdia do Senhor está nessa noite aqui sobre nós. Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça, meu irmão. Medite aí. Diga ao Senhor aquilo que você quer. Diga ao Senhor aquilo que você precisa. Aquilo que o Senhor pergunta a você, como perguntou aquele homem. Olha, ouça. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser abençoado? Fale com o Senhor. Fale com o Senhor nessa hora, porque essa casa é casa de misericórdia. O Senhor plantou essa igreja aqui para ser casa de misericórdia e para se manifestar aqui nesse lugar na minha vida, na sua vida, e abençoar todo aquele que entrar por essas portas. Vai ser alvo da misericórdia de Deus. O Senhor hoje está com o seu arco e a sua flecha voltada para você, a flecha da misericórdia, e Ele vai acertar no seu coração com a sua misericórdia. Vamos orar, Senhor nosso Deus. Nós cremos que Tu és o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia, o Deus que olha por nós, o Deus que nos vê no meio da multidão, o Deus que agita as águas, ó Senhor, para que nós sejamos sarados, para que nós sejamos curados. Senhor, agita nessa noite aqui, Senhor, as Tuas águas. A Tua palavra foi falada, foi pregada, Senhor. Agora move os nossos corações, Senhor, para crer na Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, e manifesta a Tua misericórdia. Senhor, manifesta a Tua unção, Senhor. Ó Deus, Tu ouves agora cada irmão, cada irmã que fala contigo e diz ao Senhor aquilo que quer, Senhor, aquilo que precisa que seja feito na Tua vida. Nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Como aquele cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Nos alcança com a Tua misericórdia nessa noite, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor. Ó Deus, e cumpra o Teu propósito. O Senhor nessa noite nos levanta. O Senhor nessa noite nos dá um testemunho, Senhor. Ó Deus, o Senhor nessa noite nos coloca no caminho para cumprir o Teu propósito, ó Deus. Cumpre a Tua vontade, Senhor, na vida desta igreja. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que faz parte desse corpo que aqui está, Senhor. Meu Deus, toma o Teu servo que está na frente, Senhor, na liderança, Senhor. Derrama graça e unção sobre ele, ó Deus, para que continue, Senhor, sendo voz profética aqui desde esse altar, Senhor. Os obreiros dessa casa, Deus, todos aqueles que têm Te servido aqui neste lugar, Senhor, que sejam abençoados, ó Senhor, poderosamente por Ti. Nós Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem revelado a Tua palavra e a Tua misericórdia a todos nós, ó Senhor, nessa noite, Senhor. Eu creio que a cura, Senhor, da Tua parte. Eu creio que a libertação da Tua parte, Senhor. Eu creio que há grandes coisas da Tua parte aqui entre nós nessa noite, para todo aquele que crê e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glorifica o nome do Senhor. Amém.